vida que segue, fazendo aqui um pequeno registro, mais um pedal reflexivo, apenas só para fazer um registro aqui da paisagem, eu já encerrando a live. Olá, saudades, eu não entrei mais em lives, né? Faz tempo, porque em casa eu não consigo mais fazer live, só aqui mesmo na rua com Wi-Fi público, por isso que eu não tenho entrado, quase sempre. Ver se dá para registrar mais alguma coisa. Isso lá aparece 31 graus. Até eu tô com saudade de fazer lives aqui. Faz tempo que eu não faço. Paz de Cristo a todos aí, boa noite já. Existem outros locais interessantes aqui. Eu vou encerrar essa live, vou para outro lugar, eu vou fazer uma reflexão e registrar outro local muito interessante aqui, ok? Encerrar. Olá, meus caros, vamos aí a mais um pedal reflexivo. Jesus é o sábado, né? Para quem não sabe, a palavra sábado quer dizer descanso. Agora vem um carro aí com barulho. Pois bem, como diz aí o enunciado, Jesus é o sábado. Ele é o sábado. Ele é o Senhor do sábado. Hoje nós estamos no sábado, né? Onde tem inclusive religiões ou denominações cristãs que guardam o sábado como adventista do sétimo dia. O fato é que Jesus é o sábado, é o descanso. Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Esse sétimo que representa o descanso, o sábado é Jesus. E porque Jesus veio, nós temos, conforme diz São Mateus 11, 28, o descanso. Pois Jesus convida a todos, né? Todo aquele que está sobrecarregado, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. E aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Então, ele é o descanso, o refrigério para nossa alma. Ele é o sábado que nós queremos e que será a partir quando a igreja for arrebatada ou quando aqueles que já descansam no Senhor forem, então, ressuscitados para 1000 anos com Cristo, milênio e também para no futuro a posteriori vida eterna. Então, creia nessa palavra. Jesus é o descanso que você precisa. Descansar em águas tranquilas e, como diz o Salmo 23, né? Pastos verdejantes e águas tranquilas. Vamos colocar aqui palavras na água aqui. O Senhor é meu pastor e nada há de me faltar. Me faz passear por pastos verdejantes e águas tranquilas. Então é a própria promessa de Deus de descanso de todas as nossas obras e todos os nossos sofrimentos nesta vida. Deus abençoe todos que estão aí. No momento não tem ninguém, né? Mas vai ficar registrado. Aí. Agora está desfocando um pouco a tela. Voltou. Espero que a transmissão esteja boa. Vamos voltar para mim para encerrar. Lá atrás aqui, aquele santuário da referida primeira santa do Brasil, que eu já falei aqui no canal. Muito
bonito. Gosto de vir pedalar pra cá. Jesus é o sábado. Nós estamos no sábado. Agora vamos ver se eu consigo ir lá no tempo que eu queria ir lá para registrar. Lá. Você sabe disso, que Jesus é seu sábado, que Jesus é seu descanso aqui nessa vida, com bênção, prosperidade, refrigério, ajuda num momento de aflição, pois ela é o socorro que representa a hora da angústia e será o seu socorro eterno. Quando você sair daqui, né, você vai descansar na Nova Jerusalém, onde não existirá mais nem morte, nem clamor, nem dor, nem lágrima. Tudo será desfeito de mal, né? Que é maligno será desfeito. Toda lágrima será enxugada. Vamos lá. Dá pra gente gravar lá assim. Tá barquinho, tomara que não afurte. Deixar ela por aqui. Vamos registrando o momento ao vivo. Acho que eu já vou até colocar a outra câmera. Isso aí, do Criador. Voltou. Para cercar. Então, é isso, meus caros. Não dá para pegar muito bem se eu tivesse um braço. Mas, voltando, transmissão pública melhor do que a de casa. E é tanto voltar as lados, não consigo mais, porque tem problemas. Ou ela entra, quando ela entra, começa a cair. Problema no molde, a condição financeira também não está lá, aquela coisa para dar uma melhorada. Então, essa foi a reflexão. Jesus é o descanso, é o sábado que você precisa, o refrigério para a sua alma, para a sua família, para o seu bem, para todas as áreas da sua vida, para lhe dar bênçãos, vitórias, resolver seus problemas insolúveis, difíceis. Vamos ver aqui quanto tempo que eu tenho de... Devemos ficar mais algum tempo aqui. Dê o seu like, comente a respeito disso, de Jesus ser o seu descanso. Isso é muito bom, né? E olha que interessante isso aqui, né? Cruz, fitinha da Santa aqui. Santa. Luz amarra aqui nas árvores. Lá em cima. Deixa eu ver colocar aqui. Também tem outra atrás dessas plantas aí. O Antônio também tem algo referente a Santa e tem fitinhos também. Eles que não conhecem a região, interessante até. Vou finalizar. Aqui não tem ninguém também no momento, o horário não é propício. Eu nem vim com intenção de fazer live, mas vi que tinha oportunidade de fazer aqui. Até muito boa, estou percebendo que a qualidade é muito mais interessante do que aquela que eu tenho em casa. Vou dar uma melhorada aqui nas transmissões. Olha só que essa pop ficou interessante. Em verde. Gostei dessa. Olha a paisagem bonita, né? Verde. Vamos colocar lá para ver como que fica. Já quero ver se consigo gravar todo o caminho, o percurso que eu faço de bike até aqui. É muito bonito também. Muito normal, né? Gostei muito dessa pop aqui. Realmente interessante.
essas possibilidades de mudança aqui na coloração. Abraço, creia no Senhor, será salvo tu e tua casa, creia que Ele é o sábado, você precisa descansar, dormir o sono dos justos, deleitar nas suas bênçãos. Olá, meus caros, pedal reflexivo. Vamos falar acerca do amor. Recentemente eu vi um comentário aqui no próprio canal, quando eu falava acerca do bullying, e até achei muito interessante a pessoa que comentou, referente ao amar ao próximo como a si mesmo. Em 1 Coríntios 13 nos diz o seguinte: o amor não folga com a justiça, mas sim com a verdade, que não é soberbo, que não busca seus próprios interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, enfim, você já deve saber, se você ler a Bíblia de cor e salteado. O fato é que é uma coisa que muitos acabam não atentando, que é exatamente você achar que deve, por conta de amar alguém, sofrer. O sofrer, quando o apóstolo Paulo fala, é no sentido de ceder e tentar o diálogo, tentar apaziguar o conflito e dirimir os litígios, os conflitos. Essa expressão é muito falada em direito, que visa, inclusive, ou a justiça, a paz social. Então, é nesse sentido e aspecto. Isso não quer dizer que você tem que sofrer ad eterno. Você, por exemplo, se sofre violência e abuso, tem que compactuar, aceitar aquele sofrimento, aquele suplício. Você passa humilhações, às vezes é o próprio cônjuge que não respeita o seu parceiro, a sua parceira, no caso. Às vezes é os filhos, às vezes são seus amigos, parentes, enfim, no trabalho, na escola, etc, etc. Então, a gente tem que analisar tudo com cuidado, porque se a gente for analisar com um amor literal e até ingênuo, a gente vai ter que aceitar ser morto, como foi os apóstolos, os mártires, apedrejados, como foi Estevão, então como o próprio Jesus aceitar sem fazer nada. Mas aquilo era para cumprimento de palavra, e a sociedade naquela época era outra. A sociedade essa que não reconhecia os cristãos como pessoas de direito, como cidadãos de direito, os sujeitos de direito. Então, uma outra configuração. Hoje nós temos uma sociedade que preza por direitos e deveres de cada um. O cidadão tem que ter, inclusive, com fundamentos bíblicos, pois o princípio da dignidade da pessoa humana que está no direito advém exatamente das palavras de Jesus de amar ao próximo a si mesmo. Agora, como já disse, a gente tem que analisar o outro lado, que é você não compactuar, não aceitar, ou não ficar resignado ao sofrimento. Tudo que é demais é veneno. E eu falava a questão do bullying, que geralmente os pais, quando o filho está sofrendo, dizem ao filho: não revide, espere, guarde em Deus, tenta apaziguar. Mas tem hora que não adianta. Na hora ele vai ter que ou fazer alguma coisa com as suas próprias mãos mesmo, ou recorrer à justiça, ou recorrer a algumas autoridades, que a coisa pode culminar em algo muito mais pior, que seria a morte do próprio sujeito, da própria criança, do adolescente. Eu já disse aqui que, inclusive, quando eu tinha 11 para 12 anos, eu sofri bullying até da própria professora. E se eu soubesse direito na época, eu teria processado ela com toda certeza. Com toda certeza. Inclusive, eu tive um professor na faculdade que ele teve o mesmo problema com o seu filho. Ele foi lá e exigiu da professora: olha, você cala a boca, porque eu sou professor, eu conheço muito bem meu filho, que é estudioso, é só uma fase que ele está passando, que pode te incomodar. E se você não dá conta do recado, eu vou entregar você das devidas autoridades, no sentido, me parece que era até responsável ali pela Secretaria da Educação, e processo civil. E acabou-se o problema, né? Porque teve uma autoridade, teve o pai lá falando com a professora, daí ela baixou a bola. Coisa essa que
demorou um pouco para ser feita no meu caso, como eu disse que foi uma coincidência que ela acabou sabendo que minha mãe estava lecionando. No caso, isso não é separar com mamãe, né? É analisar a lógica. Um rapaz de 11 para 12 anos que ainda, segundo é, que é criança, tem que ter os responsáveis, que sejam seus pais. Porque o pobre ou o indefeso, enfim, ele passa como se fosse coitadinho, a auto-vitimização. Mas se ao filhinho de papai, ou se a própria professora tivesse seus filhos sofrendo o que eu sofri, meu Deus do céu, era o fim do mundo, não era um barraco atrás do outro, hipócrita de uma fica. Eu queria até que essa professora visse esse vídeo, não sei se está no canal. Eu, quando eu me lembro desse episódio, me dá até uma indignação mesmo, por conta, obviamente, da ignorância. Mas aí que a gente analisa a luz do Evangelho, né? Porque eu também fui educado a não puxar briga. E assim Jesus manda também, né? Você ficar na sua. Agora, é inadmissível você não fazer nada, sofrer bullying, seja físico ou verbal. Jesus, quando viu aqueles cambistas no templo de Deus, ele não pensou duas vezes, pegou o chicote e foi dar lá para derrubar, né? E também quando ele era indagado, chamavam ele de filho do diabo, porque ele estava fazendo as coisas em nome do diabo, do Beelzebub e tal, ele respondia: vós é que tem que o pai é o diabo, o pai da mentira. Ele não levava desaforo para casa. Então tem que examinar bem a Bíblia e as situações, os casos, para não ser aí marionete nesse sistema perverso, que eles, você é cristão, tá fazendo isso, não prega que é para aturar as pessoas, ou ser paciente, a Bíblia, ser tolerante, não ser violento, então vamos deixar o sujeito ser morto, vamos ser novamente mártir. É lamentável. Então, os pais atentos para isso, para educar seus filhos. Filho, não revide, mas se você sofrer demais, procura as autoridades. Se as autoridades não resolver, chame eu. Se não resolver, se você puder, dá-lhe a cacetada. Não é pecado nenhum. Ele está se defendendo, assim como Paulo defendeu uma vez, quando ele estava sendo condenado injustamente, e ele, uma autoridade romana, que estudou pelo professor Gamaliel, instruído mais alta patente educacional, vamos dizer assim, lá de Roma, e ele exigiu, e eles ficaram com medo, então soltaram ele. Isso que a pessoa tem que saber, né, do que se trata. Enfim, poderia falar muitas coisas aqui, acho que deu para entender exatamente o cerne da questão. Nós estamos tendo aqui muito efeito externo, nem sei se o áudio está pegando. Deixe seu like, comente e até a próxima. Caro hospedal reflexivo, vamos falar acerca das barbáries, dos crimes, da violência que aumenta sobre a face da terra, na realidade do se multiplicar a iniquidade e, por conseguinte, o esfriamento do amor. Eu, quando vinha para cá, né, fazendo pedal, eu estava escutando o áudio de alguém que eu tinha no celular e nem sabia, estava falando de uma barbárie que tinha ocorrido já há algum tempo na sua cidade, que era um crime passional, o marido que deu 20 facadas à mulher em frente da criança de 3 anos e ela implorando para alguém lhe ajudar e tal. E aí eu comecei a refletir, porque recentemente também aqui aconteceu algumas coisas lamentáveis. Por exemplo, um caso de zoofilia, o camarada pegou uma cadela, uma cachorra, copulou com ela, abusou e depois matou. E tantas outras coisas que acontecem, a gente fica pensando, realmente nós estamos perto do fim ou está cumprindo tudo o que está escrito mesmo. Principalmente aquilo que Jesus disse, que nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. Porque o tamanho da iniquidade que nós vemos está realmente estarrecedora. Em vários cantos você percebe exatamente isso. E em proporções até maiores e em até mesmo lugares que nunca se ouviu falar disso, acabam acontecendo. Quando você vê, obviamente, esses casos aí de crimes passionais, os inimigos próprios da família, o rumor de guerras, nações contra nações, quando você vê esse caso de zoofilia, que é abominável, né? Que é aberrante, quando você vê a ditadura de uma minoria, você já sabe do que se trata, não preciso nem falar. Uma coisa é respeitar, uma coisa é conceder até mesmo direitos para casamento, etc. Outra coisa é querer impor a sua ideologia, né? E fazer com que
se possa pensar diferente, ter a ditadura do pensamento e muito menos pregar, no caso dos pregadores. Você analisa que realmente o povo está pecando e muito, que as pessoas estão cada vez mais distantes da verdade de Deus e, por conseguinte, não amam o seu próximo, o seu semelhante como a si mesmo. São egocêntricas, egoístas, ao ponto de realmente matar, destruir, de disseminar ódio e tantas outras coisas mais, não prezando pelo básico, pelo primordial, que é, de fato, o amar o seu semelhante. Aí eu pergunto, como que tem algumas pessoas até mesmo que dizem que estão com Deus, pode amar a Deus, se não ama o seu semelhante, se faz essas barbáries, se mata até mesmo em nome de Deus, se violentam, se estupram, faz tantas barbáries. Só você procurar histórias lamentáveis de abusadores que diziam, não, eu sinto vontade, eu sou de Deus, ou é Deus que me faz isto, né? Me dá esse desejo, etc, etc. E nós vemos também, obviamente, como já estamos num tempo assim derradeiro, vamos dizer assim, que a opressão maligna, que o próprio inimigo faz essas pessoas ter cada vez mais desejo pelo pecado e ficarem de uma maneira totalmente escravizada. Eu me recordo daquela passagem que Jesus, ao expulsar os demônios, atendendo até mesmo seus pedidos, manda eles irem naquela manada de porcos e eles entram e os porcos são mortos. Claro que ali tem uma conotação de preconceito dos judeus com os samaritanos, mas eu não quero refletir a respeito disso. Eu quero dizer o seguinte, que aqueles mesmos demônios têm prazer em entrar no animal, e matar um animal, deixar o animal enfurecido. Esses mesmos demônios são aqueles que entram na pessoa, né, que fazem ela ter desejo por animais, por zoofilia, né, por tantas outras, eu diria até mesmo psicopatias, né? Como necromancia, ou melhor dizendo, a necrofilia. A necromancia é falar com os mortos, e a necrofilia é, de fato, ter amor ou copular com cadáveres. E tantas outras abominações. Começa dos animais. E não duvido nada, se já não tem ou está tramitando em algum país desse mundo, e poderá até chegar no Brasil, um dia em que nós veremos a aprovação da zoofilia ou da bestialidade, que é o casamento entre o homem e a mulher, aliás, entre o homem ou a mulher com um animal, né? E eu já até falei aqui no canal que teve um caso aí lamentável que o sujeito copulou com um animal, teve um burrinho e quer, então, direito de ser o pai desse burrinho, porque segundo ele, realmente ele é o pai, ele confessa. Então você vê o tamanho dos absurdos, né? O tamanho da falta do amor e do fato de prezar pelo natural, né? Porque se precisasse do animal para copular, não teria mulher. Então você vê que, obviamente, as coisas são claras, óbvias, e o que leva a pessoa a ter esse comportamento, com toda certeza, é o inimigo. Assim como tantos outros comportamentos de abuso, né, de ordem sexual, etc, etc. E aí cumpre realmente o que disse Jesus, a iniquidade, o pecado está se multiplicando por falta de amor. Amor a Deus, né? De fato, o amor verdadeiro, naquele amor fingido, e o amor ao próximo, né? De pensar que se a gente não quer sofrer algo referente, se a gente não quer ser abusado como um animal foi indefeso, ou que a gente não quer ser abusado como uma criança foi indefesa, né, ou é indefesa, ou como qualquer outra pessoa deficiente também, por que abusar? Isso é o básico, é lógico, né? Mas, lamentavelmente, a gente tem visto isso cada vez uma crescente. Isso demonstra claramente que estamos perto do fim e também, diga-se de passagem, tem muitos que se dizem cristãos, e quando eu digo cristão, que são aí de cargos eclesiásticos, pastores, etc., e acabam fazendo alguns abusos nesse sentido, né? Abusando crianças, como foi o caso da Damares, o caso até mesmo lá daquela Sabrina, por que não? E tantas outras coisas que ficam no oculto, que a gente imagina, né? Que é tão abominável, que seriam os pecados nefastos, impronunciáveis, como já se falava outrora, ok? Então voltamos ao primeiro amor, aquele que está meio esfriado na fé, para não perder esse temor, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria e garante
paz e prosperidade, aumente o acréscimo de anos de vida nessa terra e o melhor, a vida eterna, né? Diferente de perder o amor nesse sentido e fazer essas maldades todas, perversidades todas, lembrando que lá em cima ou lá nos céus não entra nada que contamina de maneira alguma, ok? Poderia falar mais e mais a respeito dessa temática, né, que inclusive pode ser aí assunto para uma boa explanação ou pregação, mas ficamos com essas palavras que deu para entender muito bem que realmente a iniquidade está fazendo com que o próprio cristão deixe de Deus, ou seja, o gozo do pecado que a Bíblia fala, né, é mais exacerbado do que o temer a Deus ou que gozar da alegria do Espírito. Abraço, eu com o seu comentário e até a próxima. Caros, pedal reflexivo no ar aqui no Conteúdo Edificante. Nessa oportunidade vamos falar acerca da inveja. Ao pedalar e chegar até esse local, eu vi uma espécie de slogan no próprio carro de alguém, adesivo, dizendo o seguinte: a inveja é uma M, né? Você sabe, um excremento, uma bosta. Mas eu prefiro ser invejado do que ser um invejoso. É interessante porque até mesmo nós encontramos isso na própria Bíblia Sagrada, quando Salomão fala acerca da mesma, dizendo que ela é a podridão dos ossos. Assim sendo, realmente a inveja é um mal terrível, ao ponto de matar inocente, como foi o caso de Abel, que fora morto pelo seu próprio irmão, porque teria então apresentado sacrifício melhor do que seu irmão Caim. E então teve a consequência, obviamente, Caim, pois Deus colocou ele para fora da terra, para viver como um errante, e colocou uma marca, porque senão o mesmo seria morto, já que desde aquela época, que não estava nem previsto em lei, quem cometesse um crime contra a vida realmente pagava com a mesma. Tinha já uma espécie de lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, aquele que fazia o mal então era morto. E para evitar isto, Caim foi para outra banda. Deus protegendo, lembrando. Mas fato é que realmente você vê que nessa passagem, né, o primeiro homicídio da humanidade, segundo o relato bíblico, a inveja é terrível. Também podemos considerar a própria inveja do Satanás ou Lúcifer, né, referente a Deus, querer ser o mesmo, usurpar o seu trono e Deus no que deu. Lembramos que há diferença, como até mesmo esse slogan fala, de ser invejoso e ser invejado. E há, então, portanto, dois tipos de inveja. Há uma inveja que seria, entre aspas, a branca ou a boa, mas não deixa de ser inveja, quando o sujeito se espelha em outrem ou quer conquistar o que o outro quer, tem a mesma ambição e assim ele consegue então ascender algum poder. E a mais terrível é aquela pelo qual o sujeito não só se espelha, não só tem as mesmas ambições, mas faz mal ao outrem, puxa o tapete, se possível for, mata, como fez o Caim, né? Como se matando Abel, ele teria a aprovação de Deus, ou ele pudesse pegar o sacrifício de Abel e apresentar a Deus e ele fosse aceitar, né? A grande realidade, o sujeito que tem inveja ou é invejado, ambos são dois tipos de inveja terrível, tá? Que não deveria nem existir essa espécie de inveja branca. E por conta dela, né, é que nós vemos uma série de crimes passionais até mesmo, né, entre família, um irmão que tem ciúme do outro, e que pode configurar, por ser um ciúme um pouco mais extremo e patológico, uma inveja, e por conseguinte ir até mesmo às vias de fato ou até a consumação de um ato violento que culmine na morte. Nós vemos pessoas, por exemplo, do mesmo ramo, digamos assim, empresarial, ligar, se devorar, uma espécie de inveja, na própria instituição religiosa, na própria igreja, às vezes o irmão inveja o outro por ter um dom melhor ou ter algum destaque e por aí em diante, né? O fato é, se nós somos cristãos, nós combatemos essa obra da carne, porque a inveja é uma obra da carne, assim como o ciúme patológico, que pode ser quase a mesma coisa ou culminar numa inveja mais extrema, é carnal, e que tem o Espírito de Deus não é invejoso.
Quem tem o Espírito de Deus não é ciumento ou não tem ciúme patológico, porque sabe que é filho do mesmo Deus, daquele outro irmão, e que se pedir ao Pai, Ele dará o que Ele deseja, porque é assim que os Salmos diz, né? Confia no Senhor e Ele mais tudo fará. Quer dizer, entregue o seu caminho ao Senhor, melhor dizendo, confia nele, mas tudo fará. E Jesus também disse, referente a isso, quando ele disse: vós que sois carnais ou sois maus, sabem dar coisas boas para os filhos. Se um filho pede um pão, vocês não dão pedra. Se um filho pede peixe, vocês não dão serpente. Imagina Deus. Então é para tentar, exatamente é isso, né? E Santiago vai falar referente a essa questão também de inveja no seguinte sentido, com relação à oração, né? Pedis e nada tendes, ou porque não sabe pedir, ou porque pede mal. E às vezes o pedir mal é a inveja, o mal do outro, né? Também tem a oração contrária, que configura a inveja também. Enfim, se a gente fosse para analisar aqui, poderíamos falar de várias coisas, até mesmo de personagens bíblicos, enfim. Então, fugimos disso, que o Pai da Glória, se nós fizermos a nossa parte, vai nos dar saúde, vai nos dar a bênção para alcançar aquilo que nós almejamos, independente da dificuldade. Porque, como disse Jesus, se crerdes, tudo é possível ao que crer. Então, se nós cremos em Deus do impossível, com toda certeza nós vamos obter aquilo que nós almejamos, é claro, fazendo a nossa parte também. Abraço. Esse foi mais um Pedal Reflexivo, falando de mais matemática. Comente, dê o seu like e até uma próxima reflexão. Olá, meus caros, Pedal Reflexivo aqui no Conteúdo Edificante, nas pedaladas pelas matas ou próximo das mesmas. Acho essa paisagem muito bonita, estamos aí. Então esse é o percurso da pedalada. Pena que não tenho um pau de selfie para melhor gravação, filmagem de onde estou. E é assim que a gente deve prezar pelas coisas simples, pelas matas, os campos. Eu tentei fazer uma reflexão num vídeo que eu falava, os campos estão brancos, né? Obviamente que aqui nós não temos um campo com plantação, temos uma mata. Naquele vídeo eu falava no campo de futebol, fazendo alusão, e não ficou audível como alguns disseram. E então vamos falar um pouquinho acerca disso aqui, né, com essa paisagem. Os campos estão brancos, como está na palavra, referente obviamente à semeadura, à colheita, referente obviamente à salvação, prosperidade, a de fato ir ceifar, pegar a mão do arado, trabalhar para a seara do Senhor, né? Como diz até o que ele, né? Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor, ocupado eu quero estar. Não é assim? Pois bem, é assim que a gente deve de alguma maneira fazer para a obra do Senhor. Naquilo, claro, que a gente pode, né? Tem coisas que a gente não pode, não tem competência ou não tem dom, porque cada um tem o seu dom e nem todos o dom é igual ou é para todos, então cada um da maneira que pode contribui, faz a obra missionária ou a obra evangelística. Pode começar obviamente a partir da própria família ou na família, não sei, familiar, na escola, no trabalho, na vizinhança e etc, né? Para isso basta temer ao Senhor para amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo com nós mesmos. Isso é fazer na realidade a obra, né? E os campos estão aí brancos no sentido de que Deus está trabalhando usando os seus instrumentos para realizar a sua obra, ou ainda no sentido de que você seja um instrumento utilizado por Ele. Então, façamos que nem o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me
a mim, né? Ou envia-me a obra, ou envia-me eu, né? Então, estejamos preparados para fazer aquilo que é agradável a Ele. Cada um tem a sua, mesmo que seja pequena missão, mas tem e serve para contribuir nesse grande mundo, ou como diz o pastor Moabel, né? Nesse maravilhoso mundo do nosso Deus. Muito interessante o que o pastor Moabel fala. Um homem que demonstra ser um verdadeiro pastor e não como os demais por aí, larápios e sem compromisso com o santo evangelho. Ok? Bom, acho que é só essa reflexão para fazer aqui no meio dessa mata, né, nesse mundo maravilhoso de nosso Deus, nessa terra, nesse campo, enfim. E agora, próximo do carnaval, né, em vez de fazer a festa da carne, vamos crucificar e fazer a festa do Espírito, né, que é mais interessante, principalmente para sermos moderados, crucificar os desejos carnais, não fazer as obras carnais, e sim produzir os frutos do Espírito. Abraço, dê o seu like, comente. Esse foi mais um pedal reflexivo aqui, agora pelas matas, nessa região aqui que eu pedalo, que é a divisa, aliás já passou até mesmo, mas fica próximo de uma divisa do município onde resido para um outro. Ok? Até mais. Meus caros, pedal reflexivo aqui no interior da cidade, no local onde que foi escolhido pelos primeiros imigrantes italianos. Isso é a história que diz, apesar do governo brasileiro não ter considerado, principalmente o governo de Michel Temer, esse local onde eu estou como a primeira colônia dos italianos. Depois eu vou no outro local fazer um outro vídeo que lá fala algo referente. Aqui é chamado até inclusive de Nova Itália ou colônia, fazendo claro a alusão aos primeiros italianos que vieram para cá, para o Brasil, né? Alguns até refugiados da guerra e tal. E foi para esse local aqui no interior, do interior de Santa Catarina, inclusive, um local que eu vou gravar mais tarde, o então monarca do Brasil, Bragança, esteve até aqui e tal. E como eu adoro história, né? Por isso que eu já estou aqui para contar exatamente isso. Aqui tem uma forte influência germânica italiana em Santa Catarina. Abraço e até a próxima. O local que estou, que é numa igreja católica, que inclusive tem como padroeiro São José, é uma igreja até histórica dos primeiros italianos por aqui. E teve inclusive aquele que eu falei, o Bragança, que é o monarca de Dom Pedro, que esteve aqui legitimando como o primeiro local dos imigrantes italianos. Deixa eu chegar aqui mais. Porque tem gente aqui, mais ou menos aqui. Então, algo histórico. Deixa eu ver se assim pega bem. Pena que eu tô com um problema no meu celular que eu não consigo de fato virar ele. Enfim, aqui é o local. Buscar reflexão, vamos falar acerca de Jesus histórico e o Jesus da história. E vem a calhar, obviamente, com isso que fizeram aí, uma espécie de sátira de muito mau gosto no carnaval paulista, com aquela referida escola de samba. E o que eu quero falar referente é da diferença de conhecer o Jesus da história do conhecer a história de Jesus.
você pode conhecer a história de Jesus, como muitos já devem até saber de cor e salteado. Pode fazer representações em teatro, em peças teatrais, um carnaval como é feito. No entanto, essas pessoas que ali estão ainda não conheceram com toda certeza o Jesus que faz história, ou da história. Conhecer a história de Cristo, basta você ler a Bíblia, ouvir um padre falando, um pastor falando, você já tem umas noções básicas do que vem a ser Jesus, o cristianismo, até mesmo nas escolas é falado, ensinado, teólogos, historiadores, filósofos e por aí em diante. Agora, conhecer o Jesus que fez história, que mudou a história, colocando antes e depois. O Jesus que realmente é vida, é tudo em todos. O Jesus que é Filho de Deus. O Jesus que fora condenado, crucificado, morto e ressuscitou e está à destra de Deus Pai, não é para todos ou muitos. Conhecê-lo é para uma minoria muito sortuda. Por isso que Jesus, certa feita, disse que o caminho é apertado e poucos vão de entrar, da mesma maneira a porta. Porque são poucos os que procuram examinar quem é Cristo, experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus e, por conseguinte, ter uma experiência real com o Senhor. Os que se querem é apenas ter alguma noção, algum conhecimento da pessoa de Jesus. Tanto é que muitos filósofos já não questionam da existência do Jesus como ser humano. O que eles estão questionando, e até teólogos, lamentavelmente, é se de fato ele era divino e o Filho de Deus. Nós que cremos sem precisar ver, sem precisar sermos Tomé, somos bem-aventurados. Nós sabemos que o Cristo falado pelas histórias é muito mais. Ele é real, ele existe e ele intercede por nós. E ele é nosso advogado, e ele é o justo juiz, e ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que está assentado à destra de Deus Pai. Então há uma grande diferença. E por isso que a humanidade continua fazendo perversidades, zombando do Senhor, que conhece a história de Jesus, mas não conhece Jesus de maneira alguma. E isso é algo muito lamentável. Que se a gente for fazer reflexão, até muitos que estão na Irmandade, nas igrejas, também não conhecem o Jesus da história, apenas a sua história. Se comovem, ficam um pouco emocionados, mas nada além disso, porque não tiveram ainda a experiência da comunhão íntima com Deus Pai, Filho e Divino Espírito Santo, já que Jesus era o Deus que se tornou carne, o Verbo que se tornou carne, encarnado. Fique com essas palavras e que você agradeça a Deus por conhecê-lo de verdade. E que ore para os que ainda não conhecem, que venham conhecer. Porque grande é essa riqueza, grande é essa dádiva de reconhecermos o Senhor, de conhecê-lo melhor do que muitos, que é através da religião, que é através das artes, que é através dos livros, da filosofia, que é através dos ensinos, e tantas outras coisas mais desse mundo não o conhece. Deixe o seu like, comente e até a próxima. Meus caros, pedal reflexivo, vamos falar acerca da complexidade dos termos conservadorismo, progressismo, liberalismo, esquerda, direita, etc. Eu estava refletindo acerca e percebi exatamente como é complexo, pois, por exemplo, eu defendo algumas determinadas pautas que podem ser consideradas progressistas. No entanto, para o grupo de esquerda, não são. São algo que, para eles, remete o atentado ao conservadorismo deles. Porque você pensa que a esquerda é liberal, a esquerda ela é progressista,
não necessariamente depende dos assuntos e das temáticas, bem como a direita. Para você ter uma ideia, no campo do ensino, o que defende a esquerda? Defende que para lecionar ou ser docente, o professor tem que ter uma qualificação profissional de ensino superior, no mínimo, fazer mais algumas aperfeiçoações, especializações, canudos e mais canudos para ser o tal doutor, né, o PhD. No entanto, se você observar a nova configuração, de acordo com Olavo de Carvalho e essa direita que aí está, ela é bem progressista nessa questão. Haja vista que o próprio Olavo de Carvalho não tem formação acadêmica, por muitos até mesmo criticado por ser um astrólogo ou um filósofo informal, e acaba que, de fato, ele prega diretamente ou indiretamente que não é necessário ter diploma para lecionar. E nesse sentido eu sou realmente favorável à ideia dele, porque pelo autodidatismo, como foi o caso dele, dá sim muito bem para você lecionar ou fazer, então, aquilo que muitos professores nem fazem, o dever de casa, porque muitos têm apenas o diploma, mas nunca leram uma obra específica, nunca se dedicaram ou debruçaram diante de livros para estudar a profundo, foram apenas por mero achismos, cópias, plágios, por aí em diante. Por exemplo, para você ter uma ideia, na minha própria faculdade, na hora do TCC, a maioria dos acadêmicos que foram confeccionar o seu TCC, ou seja, o seu trabalho de termo e curso, eles acabaram contratando pessoas para fazer a monografia. Eu tirei até uma nota inferior a deles, mas fiz pelas minhas próprias pernas ou as minhas próprias mãos, né? E aí você percebe que exatamente isso é uma falácia. Eu tenho diploma, eu sou doutor, eu sou professor. Isso independe. O que deve ser averiguado é a competência do mesmo. Realmente, se ele tem um cabedal de conhecimento ou um pedigree, não necessariamente acadêmico, mas sim de estudo, que pode ser pelo autodidatismo, né, ou pela forma autodidata. Então, nessa questão, eu sou bem progressista e a esquerda não é, porque ela quer manter, de fato, o seu grupinho no poder, ter uma certa hegemonia do seu grupo, bem como fazer um monopólio. Por isso que existem muitas barreiras ou burocracias para um sujeito que tem um sonho de ser professor ter que passar. E às vezes, por conta das suas condições socioeconômicas, ele não consegue de maneira alguma exercer aquilo que sempre foi seu prazer. Porque tem pessoas que têm prazer sim de lecionar, ainda com uma certa dificuldade e até mesmo econômica, mas que pode vencer sim, dependendo da sua determinação. Eu, por exemplo, adoro muito essa ideia, essa possibilidade de lecionar, seja a matéria que for, principalmente até mesmo no campo do direito. Inclusive, eu tinha falado com alguns para ver se me dava alguma bolsa para fazer um mestrado, mas não consegui nada nesse sentido, porque você logo quando se forma pode fazer sim, ou uma especialização ou direto mestrado. Aí o que acontece? É só o grupinho que tem uma ideologia partidária é que tem privilégios. Porque se eu fosse examinar alguns professores da minha própria faculdade, e não é ser aí algum exaltado ou querer me gabar, o fato é que o mesmo não tinha nem competência para sê-lo, para lecionar. Muitos alunos davam banho mesmo, mas por que lá estava? Concepção ideológica partidária. E é assim que funciona. Porque verdadeiros professores, eles não têm de fato valor, bem como alguns determinados alunos que visam se emancipar não por força ou vontade dos professores, mas sim porque de fato compreende que querem amadurecer no conhecimento e não quer ficar restrito ou dependente de professor ou de ideologia, etc. Então, esse é um dos exemplos
da complexidade. A esquerda diz que é tão progressista, mas nessa causa, ou nesse tema, ela é bem conservadora. Claro, fazendo a reflexão na óptica do que está aí regindo, está em vigência. Haja vista que no passado não necessitava mesmo de formação alguma para ser professor e tinha os excessos, obviamente, eu não estou defendendo isso. Eu estou falando na possibilidade de um autodidata que realmente possa ter, então, a possibilidade de lecionar, claro, fazendo pelo menos um teste para ver se está apto e tal. Diferente do que outrora se fazia, colocava qualquer um sem formação acadêmica ou sem realmente ter noção do que ele estava fazendo. Então, veja que é bem complexa essa questão. Em outros assuntos também, por exemplo, a esquerda, ela defende algumas pautas que estejam aí, que são até mesmo, obviamente, contra a direita, pautas essas que para muitos passam ou possam ser progressistas, mas na realidade são conservadorismo ou conservadoras. E do mesmo modo a direita. Então não se equivoque muito em achar que você é progressista, que você é liberal. A outra questão que eu estava meditando. Eu sou muito mais futurista até no campo do ensino, em qualquer outra questão com relação à tecnologia. Eu penso que no futuro nós não vamos mais precisar de professores nos ensinando, lecionando para nós, ou as próximas gerações, porque vai ter a robótica, porque vai ter N possibilidades pela internet e tal. Isso tudo vai ser substituído, né? E previsões não minhas, mas especialistas. Vai haver a substituição do trabalho humano para o trabalho tecnológico, né? Claro que tem outra palavra científica para dizer isso, mas é nesse sentido. E aí, a esquerda vai continuar defendendo que o robô vai ter que ter formação e por aí. Então veja que tem um lado da esquerda que é bem retrógrado, como tem na direita, né? Então a gente não pode ficar achando que eu sou de esquerda, eu sou progressista, sou liberal. Eu sou de direita, eu sou progressista, sou liberal. Depende. Por exemplo, na direita tem o campo liberal na economia, né? Agora na esquerda já não se tem, é um pouco mais conservador, ou até considerado em alguns pontos, por conta do extremismo, reacionarismo, ou algo que chega à revolução, ou algo que configura rebelião, desse. Tem um outro nome, obviamente. E tem pautas, por exemplo, na esquerda e bem extremista, que são bem progressistas com relação à moral, que na direita é mais conservadora, né? Então, tem diferenças aí, e isso pode, claro, nos enganar aí muito, ao achar que nós somos de fato, bem para frentex, como dizia antigamente, né? Pelo pessoal aí da década de 60, 70, que nasceu nessa década. Ou que somos bem aí, realmente, gente de uma nova vibe ou nova configuração. Bom, esse foi o comentário, sei que foi extenso, mas acho que deu para compreender as complexidades destas duas polarizações, ou desses dois polos, né? E que, se você for analisar, um depende do outro e, de fato, dois lados da mesma moeda. Um abraço a todos. Atualidades BG, inscreva-se, deixe seu like, canal de notícias e comentários. Seja muito bem-vindo.